Fala pessoal, vamos lá para mais uma videoaula, dando continuidade aí sobre o sistema energético. Nossos objetivos de hoje serão conhecer as vias metabólicas no exercício físico, compreender a síntese de ATP a partir da glicose e estudar o sistema anaeróbico lático, ou também chamado de glicólise anaeróbia. Eu sou o professor Márcio Iacabe, concentre-se na aula, faça as suas anotações, vamos lá. Muito bem, pessoal. Hoje falaremos sobre o sistema do ácido lático, também conhecido como glicólise anaeróbia. Na última aula falamos sobre o sistema fosfato, então essa é a nossa segunda videoaula sobre o sistema energético. Bem, o sistema do ácido lático, né, sistema da glicólise anaeróbia, é uma via glicolítica, né, do metabolismo anaeróbico. Tem aí como resultado final fermentação lática proveniente da glicose. Então essa glicose ela sofre uma fermentação devido à intensidade do exercício e gera um produto chamado ácido lático. Esse ácido lático ele produz fadiga, ou seja, dor muscular localizada, porque diminui o pH da célula, que inibe a atividade das enzimas necessárias para o processo de síntese de ATP. Então iremos desenrolar esse sistema de uma forma que ocorra aí o nosso entendimento, para que possamos entender aí o caminho da produção do ATP. Muito bem, então a glicose que está aí disponível no seu sistema para ser utilizada como fonte energética, ela passa por um caminho aí de uma sequência de 11 reações enzimáticas dividida em duas fases. A primeira fase vai até a formação de duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que caracteriza-se como uma fase de gasto energético 2 ATP. Então acaba gastando, para fazer energia, acaba gastando 2 ATPs nas duas fosforilações que ocorrem nesta primeira fase. A segunda fase é caracterizado pela produção energética de 4 ATPs. Como perdeu 2 ali para fosforilar, então o saldo realmente final desse caminho, dessa via metabólica, será a formação de 2 ATPs a partir de 2 piruvatos. Então esses 4 ATPs em reações oxidativas enzimáticas independentes de oxigênio, já que é uma atividade anaeróbica, né? Utiliza-se aí o NADH como transportador dos hidrogênios de reação, chamado de desidrogenação, que ocorre o rendimento energético líquido final do metabolismo anaeróbico da glicose. Portanto, só sobra aí um saldo de 2 ATPs, já que gasta 2 para fosforilar aí a glicose durante o caminho. Então, como que isso ocorre? Tenho aqui a glicose como fonte de energia, e aí ela passa para dentro da célula para ser utilizada. Aí ela é fosforilada, né? A glicose, o açúcar lá é fosforilada. Ela também tem um caminho para ser transformado em glicogênio, fica armazenado no músculo ou lá no seu fígado, conforme já foi explicado em outro momento, outra ocasião. Então ela passa pelo processo de glicólise e para formar o quê? Para formar um ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele também chamado de piruvato, ele pode entrar dentro da mitocôndria, só que aqui é um caminho aeróbico, tá? A nossa aula de hoje é um caminho direto, linear, para a formação de lactato, ou seja, é glicose sendo utilizada dentro da via anaeróbia, ou seja, onde não requer o oxigênio
ok? Então, como a fonte que irá gerar o ATP no final é a glicose e a atividade é de alta intensidade, ou seja, entra em hipóxia, né, que é a ausência de oxigênio, com a geração desse ácido lático. O ácido lático estimula as fibras nervosas tipo C, relacionado à dor. Essa dor ela é identificada no sistema nervoso central, dando uma sensação de queimação. Por isso dá o nome de anaeróbio lático, ou também chamado de glicolítica anaeróbia. É uma via metabólica utilizada por todas as células do corpo, onde se extrai parte da energia existente na molécula de glicose, dando origem a duas moléculas de lactato. Aqui na imagem só tem uma, mas acaba formando dois lactatos na realidade, sem o consumo de oxigênio molecular, sendo por isso denominado de fermentação anaeróbica, onde são gerados 2 mols de ATP para cada mol de glicose. Muito bem. Então, mais uma vez para fortalecer aqui a nossa informação, a glicólise ela pode ser usada tanto no sistema aeróbio quanto no sistema anaeróbio. Nosso foco é aqui do lado esquerdo da tela, onde ocorre a ausência do oxigênio, a glicose é utilizada como substrato predominante, vai formar 2 ATPs. Forma 2 ATPs a partir de duas moléculas de ácido pirúvico, ainda sem o oxigênio, e no final forma a produção de ácido lático, e isso é chamado de metabolismo glicolíticos. Aí tem 2 ATPs para ser utilizado na contração muscular. Lá na via da creatina fosfato, da fosfocreatina, como queiram chamar, acaba produzindo de forma muito imediata ali o ATP. Já nesse caminho aqui acaba formando 2. É também uma via mais rápida, né? Um pouco mais lento do que a creatina fosfato, mas ainda é mais rápido do que a via aeróbia. Muito bem, então o indivíduo está ali fazendo a sua contração muscular de alta intensidade, como quando fazemos esse esforço muito intenso, a quantidade de oxigênio que chega no músculo não é suficiente para fornecer toda a energia necessária para a atividade desenvolvida. Então as células musculares passam a realizar uma fermentação lática, onde o ácido lático acumula no interior da fibra, produzindo dores, cansaço e câimbras. Depois, uma parte desse ácido é conduzido pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Quanto maior a concentração de ácido lático, menor o pH e, consequentemente, menor a atividade da fosfocreatina. Ocorre uma interferência neuromuscular, né? O lactato acumulado invade a fenda sináptica. Esse tipo de fadiga parece ser mais comum nas unidades motoras de contração rápida, ou seja, células brancas tipo 2. A incapacidade da junção neuromuscular em transmitir os impulsos nervosos para a fibra é devida provavelmente a uma menor liberação do transmissor químico acetilcolina, que já estudamos também, por parte dessas terminações nervosas devido à acidificação do líquido intersticial, a alteração das estruturas proteicas, né, que são os receptores de acetilcolina, pela ação dos íons de hidrogênio. Então, o que acontece? Está ali no seu miócito, já estudamos como que ocorre a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor, para fazer excitação. Lá ele vai entrar nos receptores e aí faz a excitação das fibras musculares numa ação da actina-miosina. Mas quando a interferência do lactato, esse sistema passa a não funcionar corretamente, levando a uma fadiga intensa, né, excessiva, onde você precisa interromper o exercício e fazer uma recuperação prévia aí de 1 minuto ou mais, para que essa acidez muscular saia ali da corrente sanguínea para dentro do seu fígado e ser utilizado novamente. Como que ocorre esse caminho então? Então a glicose aqui, você comeu aí seu carboidrato, entrou glicose disponível na célula,
aí ela vai ser fosforilada, né? A molécula de glicose vai ser fosforilada. Nesse caminho que ela é fosforilada, ela gasta 2 ATP. Aí ela passa por uma ação de desidrogenase na glicose, perde 2 ATPs, acaba gastando uma energia para fosforilar aí, e acaba fazendo duas moléculas de ácido pirúvico. Essas moléculas de ácido pirúvico, elas darão origem a duas moléculas de ATP. Vai fazer a origem do ácido pirúvico, vai fazer duas moléculas de ácido lático, e a partir daqui que você não, o seu corpo fará 2 mols de ATP, ok? Na verdade faria 4, né? Mas como gastou 2 aqui, vai ficar um saldo positivo de 2. Então o que acontece na lactato desidrogenase? Eu tenho aqui na imagem anterior a formação do ácido pirúvico. Mas aí, ó, a molécula do ácido pirúvico como que é? Eu quero que vocês prestem atenção aqui na estrutura molecular desse ácido pirúvico, né, para que facilite aí o entendimento. Quem vai fazer a desconstrução dessa molécula aqui é o NAD, né? Vai fazer o quê? Ele vai fazer a redução de hidrogênio dessa molécula e, consequentemente, ela será convertida em ácido lático, tá? Então, nós temos essa estrutura aqui da molécula, ela permanece, o que muda é o que? Essa parte que está em evidência aqui, né? Ela sofre uma ação chamada lactato desidrogenase, a formação de ácido lático no músculo em atividade está relacionada a essa enzima que catalisa a conversão do piruvato em ácido lático. A enzima responsável por essa ação é também chamada de lactato desidrogenase, tá? Então o que vai acontecer? Vai fazer a redução de hidrogênio, e esses hidrogênios formando aqui com o piruvato, né, 2 mols de hidrogênio aqui a mais, que se uniu à molécula de piruvato, fez o que? Fez lactato. Muito bem. Precisa ficar muito bem definidos as ações aí do NAD e do FAD, que são os transportadores de hidrogênio, conforme foi explicado nessa imagem aqui. Não sou eu que determino isso aqui é bioquímica. Então o NAD ele faz o que? Ele transporta esses hidrogênios para a molécula, a origem molecular, para uma molécula diferente. Tá? Então o NAD é chamado de nicotinamida adenina dinucleotídeo. Tá? Então ele tem essa função de transportar hidrogênio. Isso ocorre muito na mitocôndria, principalmente na respiração celular, uma ação na cadeia de transporte de elétrons para fazer muitos ATPs, que iremos estudar um pouco mais adiante, e o FAD, que tem a mesma função como transportador de hidrogênio, mas é chamado de flavina adenina dinucleotídeo. Tá? Então o NAD ele vai fazer NADH e o FAD vai fazer FADH, ok? Fazendo o que? Transporte de hidrogênios aí durante a síntese, os processos enzimáticos de várias moléculas. Muito bem, aqui nessa imagem nós temos já a formação do ácido lático aqui, o lactato no músculo, né? A glicose foi utilizada e quebrada no exercício de alta intensidade. Ocorreu aqui a fermentação dessa glicose e formou o lactato. Gerou fadiga, esse indivíduo não consegue mais fazer sua contração muscular devido a essa ardência, né? Então o que acontece? Esse lactato é removido para o sangue e do sangue é transportado para o fígado. Esse lactato no fígado ele sofre uma ação chamada de gliconeogênese, que é o que? É a formação de uma molécula de glicose a partir de moléculas não glicídicas. Então o lactato que foi
proveniente da fermentação da glicose, ela foi transportada para o fígado e transformou o quê? Transformou em glicose novamente, né, pela essa ação da gliconeogênese. Essa glicose ela vai ser transportada para a corrente sanguínea novamente pela ação do glucagon e retirado da corrente sanguínea pela ação da insulina e jogado para dentro da célula e ser reutilizado no músculo na contração muscular de alta intensidade. Você vai falar assim, porra, professor, mas essa merda toda aqui é muito complicado de entrar na minha cabeça. Não, não é. Isso aqui é chamado de ciclo de Core, tá? Onde você utiliza. Isso acontece quando? No momento da contração muscular de forma anaeróbica. Tá? Não é fazendo caminhada isso daqui. Isso aqui é fazer exercício, levantar carga pra cacete. E quando você fermenta a sua glicose no seu músculo, é isso que vai acontecer. Vai fazer lactato, arde. O sistema nervoso vai identificar que o músculo está doendo. E aí você não vai conseguir executar mais o exercício, vai ter que fazer o quê? Intervalo, vai dar um descansozinho. Para quê? Para esse lactato sair do seu músculo e ele vem parar aqui, ó, dentro do fígado. O lactato sofre ação gliconeogênese, vai passar por um processo enzimático legal dentro do seu fígado. E o que nós temos aqui dentro do fígado? Glicose. Glicose a partir de onde? De lactato. E lactato foi a partir de onde? Da própria glicose no músculo. Mas essa glicose que é formada pelo lactato foi produzida no fígado. E aí quem tira do fígado? Alguém tem que tirar do fígado e jogar para dentro da corrente sanguínea. Quem faz isso é o glucagon. O glucagon é aquele hormônio produzido lá no pâncreas, tá? Pelas células alfa. Aí caiu na corrente sanguínea essa glicose, quem tira a glicose da corrente sanguínea é a insulina, que também é produzida no pâncreas, mas através das células beta. Aí a insulina joga para dentro da célula, a célula vai lá, joga lá para dentro do teu músculo. E aí faz o quê? Contração muscular, fermentação lática, produção de lactato. E aí vai fazendo esse ciclo infinitamente para a geração de ATP e contração muscular. Muito bem, esta foi mais uma videoaula e até a próxima.